Vamos meditar um pouquinho na palavra, Lucas capítulo 22, versículo 7 ao de número 16. Lucas capítulo 22, versículo 7 ao 16. Aleluia. Diz a santa palavra: chegou, porém, o dia dos pães ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: onde queres que a preparemos? E ele disse-lhes: eis que quando entrares na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrou. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes tinha dito, e prepararam a Páscoa. E chegada a hora, pôs-se à mesa com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não comereis mais até que ela se cumpra no reino de Deus. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Aqui nós temos um texto marcando a aproximação do tempo em que Jesus estava na terra. Jesus, ele nasce menino, frágil, pequenino, precisando de cuidados, e o seu pai José e a sua mãe Maria faz isso por ele. E ele cresce. A Bíblia diz que ele crescia no conhecimento e na graça do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele se reunia no templo com os sacerdotes, com os fariseus, com o povo de Israel. E todo ano ele via o povo se aproximar com as suas ofertas, com as suas oferendas, com o boi e com o pombo, com a rolinha. Se aproximava com o carneiro, com a ovelha. E ali ele via que aqueles animais todos eram decepados, eram cortados, eram mortos, eram exterminados. E aquele sangue que caía deles, daqueles animais, caindo numa tina, caindo numa tigela, caindo num receptáculo. Daqui a pouco, o sacerdote pegava aquele sangue e ele lançava sobre as pessoas. Ele molhava talvez um tucho, alguma coisa, uma colher, uma concha, não sei. Eu sei que ele pegava, que ele jogava sobre as pessoas. E quando aquele sangue atingia a vida daquelas pessoas, o corpo daquelas pessoas, ele dava a autoridade que lhe era constituída. Ele usava dela para acobertamento dos pecados daquelas pessoas. Seria o perdão durante o ano todo que elas viveram as suas vidas. E por mais que elas orassem, por mais que elas pedissem, por mais que elas falassem com Deus, por mais que elas fizessem e tentassem fazer o mais correto, o mais certo, naquele dia especificamente, Deus criou para que eles fossem limpos de todos os pecados cometidos, seja na onisciência, na consciência, seja sem perceber. Hoje nós fazemos isso, nós praticamos isso. Muitas vezes nós falamos palavras que machucam, palavras que doem,
Muitas vezes nós usamos as nossas mãos, ao invés de abençoar, nós amaldiçoamos as pessoas. Às vezes usamos os nossos pés para atingir alguém através da violência física. E às vezes nós ainda nos achamos perfeitos. Nos achamos preparados para poder julgar alguém, para poder condenar alguém, sendo que nós estamos sujeitos aos mesmos erros daquele tempo. Precisava com que esse pacto, essa aliança feita com Moisés, ela tivesse um fim, porque era transitória. A própria Bíblia diz que ela duraria um tempo, e que um dia viria alguém, viria um cordeiro imolado, sem pecado, um cordeiro justo, um cordeiro limpo, que pagaria pelos pecados da humanidade onde quer que houvesse uma só alma, na Terra, em Vênus, em Marte, em Mercúrio, aonde houvesse uma alma pecadora, no além do universo, nas camadas celestiais, entre os homens, ele seria purificado, teria os seus pecados perdoados e poderia participar da Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Jesus, revelado pelo Senhor, porque ele conhecia tudo e a todos, ele se prepara para ser oferecido como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Primeiro, ele cresce, se forma, e quando ele completa os seus 30 anos de idade, ele se torna sacerdote na casa de Deus. Não, Jesus não foi ao templo, Jesus não viveu no templo, Jesus não estava no templo como Samuel ficou, para se dizer, mas ele andava por todos os lugares, aguardando o tempo de Deus. Ele aprendia junto com as crianças, depois com os jovens e adolescentes, depois com os adultos. Mas quando chegou o tempo dele nessa terra, de se cumprir a obra de Deus, ele se apresenta, ele se adianta, e ele vai até um homem respeitado por todos, o seu primo João Batista. E ali João Batista, vendo aquela figura, vendo aquela pessoa, vendo aquele homem, ele diz: como é que o Senhor vem a mim para ser batizado, se eu é que encareço ser batizado por ti? Jesus chega e diz: olha, que se cumpra a vontade do Pai. Então João Batista, conversando esse período com Jesus, ele olha para a multidão, ele olha para as pessoas que ninguém dava nada, ele olha para aquelas pessoas que aguardavam o Messias, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali porque acreditavam que alguma coisa diferente poderia acontecer na vida delas. E ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira todos os pecados do mundo. Eis aí o homem enviado por Deus para salvar a humanidade. Eis aí aquele que foi prometido desde o jardim do Éden. Antes da criação do mundo, antes da fundação do mundo, ele já estava reservado para esse dia estar aqui entre o povo. Então Jesus assume a sua posição diante de Deus e diante dos homens. Ele se deixa ser batizado nas águas por João Batista. Ele aceita o batismo de João Batista. Aí algumas pessoas vão dizer: mas era um costume judeu se lavar, era um costume judeu se purificar para o sacrifício anual de animais. Mas naquele dia foi diferente. Eu digo para você que foi diferente, porque quando Jesus é levantado das águas do Rio Jordão, uma voz ecoou do céu, um barulho imenso, um barulho grandioso, que publica para todas as pessoas, para os céus, para a terra e para o inferno:
Esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo nele, em quem eu tenho prazer na servidão dele, porque obediente e fiel ele é, e ele está cumprindo a obra redentora na vida do povo. Não importa se você é católico, não importa se você é espírita, se você é budista, se você é da Seixunoe, não importa se você é testemunha de Jeová, não importa se você pertence a uma religião ou até que não acredita em Deus, não importa. Para ele, a obra foi feita lá. E a todos os quantos ele se revelar. E ele está falando com você nesta manhã. Ele está falando comigo nesta manhã. Ele está falando com a minha esposa Sônia nesse dia. De que há um único e indivisível caminho que leva para o céu. Há um único sangue que é derramado na cruz do Calvário que lava os nossos pecados. Não há outro além de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que possa interceder por você nesta manhã diante dele. Então Jesus, completando 30 anos, que era a ordem sacerdotal da lei, ele começa a cumprir o chamado do Senhor. Mas ele não precisou ir à casa do templo, ele não precisou ir entre os sacerdotes, ele não precisou ir entre os levitas, ele não precisou mais ir ao templo levar algum animal para ser sacrificado, porque ele era o sacrifício vivo de Deus sobre a terra. Aleluia. Quando Deus quer fazer, meu querido, ninguém impede. Quando Deus quer fazer, meu amado, ninguém faz contra. Não existe demônio na face da terra, não existe espírito maligno no inferno que possa impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Ele te chamou para essa obra, ele te chamou para esse dia, ele te chamou para esse momento. E eu tenho certeza que se você abrir o seu coração, entender a graça de Deus sobre a sua vida, você vai ser uma pessoa bem-aventurada a partir de hoje. Glorificado seja Deus, bendito seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jesus começa a caminhar entre o povo, começa a passar entre as pessoas, conversa com outro. Aí ele vai e é convidado junto com a sua família para ir num casamento, para ir numa cerimônia religiosa, para ir num ajuntamento de duas pessoas que se encontraram no meio do caminho e estavam ali para constituir família. Naquele dia, ele, convidado que fora, chega no casamento e vê a multidão, vê as pessoas ali em volta. Cada um conversa com o outro, cada um conta a sua história, e cada um bebe o seu vinho, cada um come a sua carne, cada um participa da cerimônia e festeja junto com os noivos, e faz juntamente com os noivos a alegria dos seus pais, a alegria dos seus parentes, porque mais uma família estava sendo constituída. E a Bíblia diz que de repente termina o vinho, acaba o vinho, a festa deveria estar muito boa, as pessoas deveriam ser de boa índole, pessoas que tinham condições, que tinham moral no meio da sociedade. E as pessoas alegres, os cânticos, as harpas, os cíntaros, os tambores, a festa estava progredindo. E uma festa em Israel até o dia de hoje, ela é muito animada. Mesmo não vivendo a unção do Espírito Santo, que é o Pentecoste vivo, que é o poder de Deus, eles ainda se alegravam porque o Senhor era na vida deles. E até os dias de hoje, como nação eleita, exclusiva, escolhida, como nação separada para reinar diante de Deus no futuro, as festas deles são muito alegres. Mas de repente parou de tocar, parou a música, parou a conversa, parou tudo. E alguém na casa diz: olha, acabou o vinho. Como é que nós vamos continuar festejando um casamento? Como é que nós vamos continuar nos alegrando?
Você sabe que muita gente, quando bebe, fica mais animada, mais alegre. E queria beber mais, porque certamente aquela festa estava boa, mas de repente algo acontece que não estava nos planos daquela família. Olha, acabou o vinho. Acabou o vinho, acabou a festa, não é? Acabou o vinho, acabou a alegria. Acabou o vinho, acabou a felicidade. E às vezes a sua vida está nesta condição. Para você tudo acabou. Para você tudo se encerrou. Você perdeu a esperança. Você perdeu a expectativa. Você perdeu a felicidade, o seu lar, a sua casa, os seus negócios, a sua família. Às vezes a sua saúde, o seu emprego, o seu trabalho, a sua renda, a sua empresa. Às vezes parece que não está nada bem. Está faltando dinheiro, está faltando tudo. E tudo que você conquistou e lutou tanto para conseguir, que você se empenhou tanto para conseguir, alguma coisa deu de errado na sua vida e acabou a alegria. E hoje você está pensando muitas das vezes em tirar a sua própria vida para resolver o seu problema. Às vezes você está pensando em se separar da sua esposa e do seu esposo. Às vezes você está pensando em sair para o mundo para usar entorpecentes, para encher a cara, para ver se esquece o problema. Mas eu quero te dizer nesta manhã, quando Jesus chega a notícia até ele, através da sua mãe, ela diz: olha, acabou a festa, acabou o vinho, acabou a alegria do povo. Como é que a gente faz? Ele vira para ela e diz assim: enche todos os cântaros, enche todas as talhas, enche todas as vasilhas de água. Que vocês vão ver o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo acontecer aqui agora. E exatamente acontece aquilo. Quando Jesus estende as suas mãos sobre aquela água, sobre onde estavam aqueles talheres postados, aqueles cântaros, aquelas talhas, aqueles potes estavam ali. Aquela água vem se transformando de uma água de cor incolor e ela vai avermelhando. Ela vai avermelhando e se torna vinho. Milagre. Para Deus nada é impossível. Eu quero dizer a você nesta manhã que o seu choro durou a noite inteira. Você não conseguiu dormir de ontem para hoje, de ontem, anteontem para ontem. Você faz um mês que você não consegue resolver a sua situação. Muitos fazem um ano que não conseguem resolver os seus problemas. Mas eu te digo que hoje é o seu dia. Hoje é o seu momento. Agora é o que Deus preparou para a sua vida. Abra os seus olhos espirituais. Abra a sua mente, o seu coração para aquilo que Deus tem para fazer hoje. A sua vida hoje se transforma em vinho. Porque aqueles homens começam a tomar aquele vinho. Eles começam a festa de novo. A música volta. A alegria volta. A felicidade volta. O casal se alegra e vamos dançar e vamos festejar. E alguém no meio da festa diz: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o que está acontecendo? Nós nunca vimos algo igual. Porque não tinha mais nada, não tinha mais esperança, não tinha mais expectativa, não tinha mais solução, não havia mais como algo ser feito. Mas apareceu o homem da Galileia. Apareceu aquele que era, aquele que é e aquele há de ser sempre. Ele voltará sobre a terra para buscar a igreja que hoje passa por situações adversas. Ele vem para buscar você, meu amigo, minha querida, meu querido, que está precisando de um milagre. Ele vem para te buscar porque você acreditou. Ele vem para te buscar porque você aceitou a palavra que nós estamos pregando nesta manhã. E alguém na festa diz: olha,
O vinho de agora era costume servi-lo antes, para as pessoas ficarem alegres. E quando terminasse ele, serviria o vinho ruim, porque aí não tem gosto de mais nada, porque a pessoa já está mais para lá do que para cá. Então ela não vai fazer separação, mas pelo jeito aconteceu o contrário. Esse vinho que nós estamos bebendo agora é um vinho novo. Esse vinho que nós estamos bebendo agora é um vinho diferente. Eu quero dizer para você que a tradição religiosa sempre te ensinou algo e você nunca conseguiu conquistar aquele algo. Mas Jesus te dá uma nova chance, um novo momento, uma nova vida, um vinho novo na sua vida. E eu digo para você, meu querido, minha querida, receba esse milagre na sua vida. Jesus transformou água em vinho e Ele quer transformar a sua vida. Sofrida, chorosa, Ele quer transformar a sua vida que está indo de mal a pior em uma nova vida, em um novo momento, em uma nova direção. Recebe essa palavra no seu coração. E eu sei que pessoas que estão nos assistindo pela internet, muitas delas estão precisando de um socorro, de um milagre. Estão pedindo oração pela sua família, por tudo que elas possuem. Eu sei porque um dia eu fui assim. E eu quero orar por você nesse dia. Eu quero interceder por você diante de Deus nesse dia. E eu quero que você seja abençoado neste dia. O vinho novo está aí e ele é Jesus. O maior dos milagres é uma renovação espiritual. É uma mudança de tradição, é uma mudança de vida. Não importa se você é um sacerdote católico, estudou a vida inteira na faculdade. Não importa se você é um monge budista que viveu, cresceu entre os palácios, os mosteiros, cresceu nos lugares muitas vezes distante, abriu mão de muita coisa. Não importa se você é um espírita que acreditou na reencarnação da sua alma, que você seria purificado através disso, através da evolução espiritual. Não importa se você fez pacto de sangue, se você cortou sua veia, o seu braço, se você trocou sangue com o bode, se você foi raspar a sua cabeça, se você entrou lá no Rocó, se você entrou lá onde a maçonaria separa para que sejam aprovados para serem alguém religioso ou sacerdote. Não importa o que você fez, não importa o que você passou, não importa se você matou, roubou, mentiu, não importa o que você fez. Jesus é o vinho novo na sua vida. Jesus é a transformação do seu caminhar. Jesus é a transformação de tudo aquilo que você um dia sonhou. O milagre está em suas mãos. O milagre está em sua vida. Os céus hoje bradam, os céus hoje trabalham para que a humanidade seja alcançada pelo poder, pela graça, pela misericórdia do nosso Pai. Recebe aí agora o seu milagre, um renovo, uma transformação na sua vida. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor para todos sempre. Glorificado seja Deus. Glorificado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Grandioso és tu, ó Deus. Peça a Ele